dia, Guarabira linda. É um prazer estar aqui com vocês, com Jailson de Genilson, Geraldo, com Marcos Andrade. E como eu estava falando com a minha equipe agora há pouco, a gente fala muito em mudança, mas a gente continua praticando as mesmas coisas, votando nas mesmas pessoas. Então a gente fica pedindo pelo novo e quando o novo chega, ele assusta, né? Mas aí eu vou falar um pouquinho com vocês nesse bate-papo, vai ser bem legal com certeza. Eu acompanho o partido fazem 9 anos, de Partido Verde. Trabalho com a juventude. Você já estava no Partido Verde, né? Sempre fui do Partido Verde, nunca fui de nenhum outro partido. E sempre acreditei muito na ideologia do Partido Verde. Porque você pode ver, não desmerecendo os outros partidos de forma alguma, mas você pode ver que tem propostas boas, tanto a nível ambiental, quanto a nível de empreendedorismo, que é o fomento e o crescimento do empreendedorismo e da economia do nosso país, do nosso estado. A nossa plataforma política nunca mudou e só se fortaleceu. Então, quem vier para somar, com certeza vai ser bem-vindo. Essa é a nossa ideia. E a minha trajetória no PV é única e exclusiva no PV. E estou na presidência do Partido Verde Jovem e no Partido Verde Diversidade Estadual. Você está observando esta história do Brasil hoje? Bom, você está falando aí sobre ética. É um assunto que eu estava falando que parece que é uma palavra morta no dicionário brasileiro. Para ser honesta com você, não só existe corrupção no meio político, existe corrupção em todos os segmentos sociais, então o brasileiro tem que aprender muito isso. E quando eu falo de reintegração de cidadania, eu estou falando em inclusão das pessoas que tanto vivem à margem da sociedade, que não tem sua documentação básica necessária e nem curso profissionalizante, etc., como também alfabetizar as pessoas politicamente, entende? Para não haver esse tipo de apadrinhamento político e esse esquema de corrupção terrível e lamentável que a gente vê por aí. Não acreditamos em nenhuma política que fala de forma extremista, porque a gente acredita em um contexto de equilíbrio e sobriedade para lidar com a máquina pública, porque o político nada mais é do que uma pessoa, um cidadão que se disponibiliza a fazer valer os direitos do cidadão. Então não adianta a gente ficar cheio de demagogia, falando e não colocando em prática. E a corrupção tá demais, tá acabando com o país. Simplesmente a gente tem que lutar com transparência e honestidade. Também acredito em cortar vários privilégios dos políticos, da classe política, porque se fala em reforma trabalhista, em reforma previdenciária, mas não se fala em reforma política. Forma você vê as personalidades dos deputados têm correspondido, têm representado bem o povo da Paraíba? Eu acredito que a demanda da Paraíba, a nível de transparência pública, é muito mais alta do que as pessoas estão, o feedback que os deputados e os políticos estão dando por aí. E isso deve ser totalmente tratado de forma direta com a população, porque esse link precisa existir. Não está existindo isso. Está existindo o quê? Uma pessoa que fica em um cargo público isolada, que era para estar representando os direitos do cidadão, mas que de fato não está, não atende, não liga, não vai, exatamente, não vai direto para o povo e pelo povo. E essa demanda pede renovação, que o povo já está cansado, já está dizendo chega, já está dizendo basta, não aguentamos mais. Então tanto o cidadão tem que tomar outra postura, quanto os políticos também têm que tomar outra postura. Então assim, é muito complicado, nem todo mundo fala de ética, e principalmente na política. Mas a gente se dispõe a falar porque a gente trabalha com transparência, entende? E com projetos e propostas e ações. E a gente quer que essas ideias, eu não sou nada mais do que um instrumento para essas ideias da população. E o que a gente precisa é colocar essas ideias em prática. E para colocar em prática, a gente precisa fazer a coisa acontecer. Você vai apresentar uma plataforma de projetos, de propostas,
Né? Isso já está sendo elaborado? Então foram essas propostas que levaram a gente, não foi ao contrário, eu não cheguei e disse, vou sair pré-candidata, vou fazer as propostas agora. Não, já existiam as propostas, já existia esse grupo que trabalhava com a gente nesses projetos e aí aconteceu de sair como pré-candidata a deputada estadual. Então a comunidade quilombola, ela trabalha com resgate cultural muito forte, né? A gente tem um trabalho na comunidade quilombola e é interessante a gente pegar esses projetos que fomentam a cultura nessa comunidade quilombola e reverter de uma forma responsável, como eu estava falando no começo do programa, cursos profissionalizantes e educação que você ia acabar de falar agora. E a gente precisa não só dar esse dinheiro a fundo perdido, tá entendendo? A gente precisa fazer as pessoas e as crianças e os jovens entenderem que é necessário dar tanto esse feedback para o país quanto para poder crescer. A educação é uma bandeira primordial. Então, isso aí, de uma forma responsável, sendo liberada e idealizada, como a gente está idealizando de uma forma responsável, é nesse nível de cursos profissionalizantes de capacitação, de chegar junto mesmo, entendeu? Não é apenas jogar. Como a senhora vê hoje esses indicativos de greve, como vê a situação da UEPB? Bom, a gente não pode simplesmente fazer com que a ineficácia de um governo ataque diretamente a eficácia da educação. Se a gente trabalhasse com um Estado menor, entendeu? Uma máquina pública mais enxuta seria mais eficaz. Essa reforma política é necessária, essa reforma do Estado é necessária, porque o Estado ele precisa ser mais eficiente para atender esse tipo de demanda. Tanto a educação, como saúde, como segurança, necessita. A gente não pode simplesmente ficar com a mão de obra ociosa e dependente do governo. Por isso a importância de falar sobre empreendedorismo, entendeu? Porque aí a gente vai começar a ter chão para pisar e as pessoas vão acabar ficando, consequentemente, independentes. Independente de estado, independente de qualquer coisa. E o meio de produção melhora. E tudo começa a fluir. A sua base eleitoral, como é que está sendo a aceitabilidade? As maiores portas fechadas que a gente encontra nessa pré-campanha é como a gente vai chegar e tocar no coração das pessoas para que elas saibam o que de fato a gente está querendo dizer. É complicado porque quando a gente é um emissor de uma mensagem, de um grupo, de um povo, é difícil fazer isso, mas a aceitação está sendo muito positiva. A gente criou um link com o pessoal que é o Papo Verde e a aceitação, assim, eles dão vários feedbacks sobre o que eles querem que eu fale, o assunto, o tema que eles querem que eu fale, e aí eu falo e a gente interage. A plataforma está sendo interativa, como eu te falei, ninguém está centralizando nada aí, nem tem a intenção de centralizar alguma coisa. Pelo contrário, a gente quer trabalhar de uma forma coletiva. Na questão de pré-candidato a deputado estadual, você tem sentido muita dificuldade até por conta dos grandes grupos oligárquicos aqui da nossa Paraíba? Na realidade, eu acho que ajuda, pra ser bem sincera. Eu não tenho medo não de grupo oligárquico ou grupo grande ou etc, essas coisas velhas que dialogam com a política velha. Quando a gente vai falar desses grupos, a gente vê que o povo já não está mais aceitando e nem aturando mais nada. Então eu acredito no meu povo. Acredito no povo paraibano, acredito que o povo paraibano nesse ano vai querer uma mudança. Acredito que por ser mulher não altera totalmente muita coisa, não, porque não existe essa coisa de desmerecer o homem e entrar com um voto feminino, não. Mas a mulher tem uma visão sensível, né, da relação dela com o mundo, ela interage de outra forma. Você se espera em alguém para ser político? Ou seja, você tem algum ídolo na política? Porque falar de ídolo e política é complicado, né? Porque político é para ser nada mais nada menos do que trabalhar pelo povo. Como a senhora vê a questão da privatização dos órgãos públicos aqui na nossa Paraíba? Eu acho que, primeiro, a gente deveria focar nessa questão de privatizar outros segmentos. Eu acho mais interessante isso. E talvez aí depende. Tem que ter uma avaliação econômica
entendeu? Tem que ter uma conversa, um diálogo, tem que saber como é que isso vai se dar. Tem que ser todo estudado. Eu não vou chegar aqui e dizer sou a favor da privatização da CAGEP ou sou contra a privatização da CAGEP. Isso tem que ser, entendeu? Estudado e comedido pela sociedade juntamente com a classe política.